Você vai ver agora um corte de mais uma das aulas e das lives que nós temos aqui no canal do Instituto Brasileiro de Engenharia Estrutural. A gente sempre traz profissionais que têm conexões reais com o mercado, que têm atuação permanente e que vivem no seu dia a dia o estado da prática. Então acompanha comigo até o final. Realmente, o que é uma ATP? Nada mais é do que uma avaliação quanto à segurança e usabilidade de uma estrutura projetada. Eu gosto de fazer bastante o paralelo, principalmente com o papo com clientes, quando eu tento vender uma ATP, né? Que ela nada mais é do que uma auditoria. A gente vê muito esse serviço em obra, né? Quem já trabalhou em obra sabe que muitas vezes ela passa por auditorias e muitas vezes são auditorias surpresas, que o governo, o CREA, por exemplo, não fala o dia e a data que vai acontecer lá no canteiro. E essa auditoria faz uma verificação se todas as normas de segurança, de estocagem de material, de todas as disciplinas pertinentes à obra estão de acordo com as normativas. Do mesmo jeito que isso é muito usado em obra, a ATP é uma auditoria para o projeto estrutural, tá? Então, basicamente, como que ocorre o fluxo de uma contratação de avaliação técnica de projeto? Um projeto, uma obra, ele nasce lá com a incorporadora, né? A incorporadora tem um terreno, vai comprar um terreno, vai fazer um estudo de viabilidade ali por cima, para ver se o que ela quer incorporar ali naquele terreno vai dar dinheiro, basicamente, vai ser rentável para ela. Nisso, ela já é, muitas vezes, uma construtora ou ela contrata uma construtora à parte. E essas duas entidades vão contratar um projeto arquitetônico. Esse projeto arquitetônico vai ali até a fase de projeto legal, que a gente costuma dizer, que vai para a prefeitura. Uma vez que tudo é aceito pela prefeitura, geralmente eles começam a contratar as disciplinas correlatas do projeto. Então, projeto estrutural, projeto de instalações, projeto de elétrica. E aqui entra a contratação do projetista estrutural. Ao mesmo tempo que a construtora contrata o projeto estrutural, ela também contrata o avaliador técnico, tá? Então são duas entidades diferentes. O projetista estrutural é um escritório, o avaliador técnico geralmente é um outro escritório, terceiro, totalmente independente. Aqui vai uma questão importante. Essas duas empresas, ela tem responsabilidade conjunta sobre o projeto. Ou seja, se caso alguma coisa vir a acontecer com esse projeto, algum sinistro for acionado, alguma ruptura acontecer, tanto o projetista quanto o avaliador têm responsabilidade, tá? Qual a porcentagem de responsabilidade de cada um? Aí é uma questão mais jurídica que vai para o departamento jurídico. Caso aconteça alguma coisa desse tipo de que a gente nunca quer que aconteça, obviamente, né? Mas o avaliador técnico tem tanta responsabilidade quanto o projetista. Aqui a gente já derruba um mito daquelas avaliações técnicas que existem por aí, que nada mais é do que assinar RT e no fim o avaliador técnico acaba não verificando nada. Isso é extremamente perigoso. Se você faz uma avaliação técnica que você basicamente assina a sua RT e não verifica, confiando totalmente no projeto estrutural do terceiro, caso aconteça alguma coisa, saiba que a sua responsabilidade vai estar em jogo também. Então é importante a gente conferir tudo o que o projeto estrutural está contemplando para que a gente saia limpo, com a consciência limpa e consiga dormir à noite, porque o prédio vai estar lá bonitinho, perfeito, performando do jeito que a gente gostaria que ele performasse, tá? Por que a ATP está sendo tão falado hoje em dia, tá? Eu vou primeiro começar com um âmbito normativo e depois com um âmbito mais econômico. O que a gente vê? Na norma de alvenaria estrutural, projeto de alvenaria estrutural, por exemplo, a NBR 16868, ela diz lá no item 5.4.5: a avaliação da conformidade do projeto é obrigatória e deve ser realizada antes da fase de construção. Olha que interessante aí. Então, todo projeto de alvenaria estrutural precisa ter uma avaliação técnica de projeto. Tá bem claro aqui que é obrigatória. Ela até diz uma nota aí: é recomendável que o profissional escolhido para realizar a avaliação de conformidade do projeto possua experiência em estrutura de alvenaria. Então, o avaliador precisa ter experiência e o projetista geralmente já tem experiência porque foi contratado pela construtora, certo? E aqui um ponto muito importante que às vezes a gente acaba esquecendo. Ó. Esse item, o próximo item da norma, diz o seguinte: recomenda-se ao projetista da estrutura alertar o seu contratante sobre a obrigatoriedade da avaliação de conformidade. Ou seja, se você for contratado
para fazer o projeto de um edifício de alvenaria estrutural, você precisa necessariamente informar o seu cliente. O que a gente vê bastante aí de empresas que não são tão grandes é que acabam desconhecendo a existência da avaliação técnica de projeto desse serviço. Você, como projetista e possível contratado, precisa alertar. Qual a melhor forma de fazer isso? Eu prefiro por e-mail. Fica lá documentado certinho, caso aconteça alguma coisa, você informa, você atesta que você recomendou ao seu cliente que precisa ter uma avaliação técnica de projeto. Então, alvenaria estrutural, obrigatório. Segunda norma, parede de concreto moldada no local. Segundo sistema aí que está muito em alta hoje em dia. O que ela fala lá na norma? A avaliação técnica do projeto deve ser obrigatória. Ponto final. Então, toda estrutura de parede de concreto moldada no local precisa ter uma avaliação técnica correlata. E agora, para a nossa queridinha, 6118 de estruturas de concreto e concreto protendido. Aí entra um ponto, né? Ela traz o quê? A avaliação da conformidade de projeto deve ser realizada por profissional habilitado, independente e diferente. Só fala isso. Dá para a gente entender que isso aqui é obrigatório? Não, porque ela fala que se for contratada, tem que ser realizado por um profissional habilitado, ou seja, um engenheiro civil, de preferência com experiência em cálculo estrutural. Então, há um consenso no mercado de que essa frase da norma de concreto não torna obrigatória o serviço de avaliação técnica de projeto. Nessa sexta-feira, na última, a gente teve um comitê, uma reunião para decidir a próxima emenda da norma 6118. Eu, infelizmente, não pude participar, que tive uma reunião com o cliente, mas a pauta era justamente alterar este texto de avaliação de conformidade de projeto para este texto aqui, que é o projeto de emenda 1 de 2025, tá? Vou ler para vocês. A avaliação técnica de projeto deve ser realizada em todos os projetos de estrutura. Então, olha só, em 2025, provavelmente esse texto vai estar na norma, tá? E vai ser obrigatório também para estruturas de concreto. Então, a gente vê aí 4 sistemas estruturais mais utilizados no Brasil: alvenaria, parede de concreto, concreto armado, concreto protendido, com a norma dizendo em alto bom tom que precisa da avaliação técnica de projeto e não só do projeto, tá? Esse projeto de emenda da 6118 vai ainda destrinchar a obrigatoriedade da avaliação técnica, de acordo com a consequência de um possível colapso. Então, a norma vai trazer para a gente 3 classes de consequência da sua estrutura caso ela colapse. Começando aqui pela classe 3, que é a mais elevada em termos de perda de vida humana, tá? Isso vai requerir, todos os edifícios que se enquadrem na classe de consequência 3 vão precisar de uma avaliação técnica. E veja aqui, eu grifei aqui, avaliação feita por terceiros, ou seja, por profissional ou empresa diferente do que elaborou o projeto. Como usualmente já é uma avaliação técnica de projeto, é feita por um outro escritório que não é o projetista estrutural original. Quais os casos típicos? Eu grifei aqui os principais que a gente mais tem uso. Edifício residencial e comercial com mais de 5 pavimentos. Então, edifício de 6 pavimentos vai precisar de ATP. Subsolos de qualquer tipo, muros de contenção acima de 2,5 metros de empuxo, qualquer tipo de reforma e eliminação de pilares, ou seja, está muito em alta aí recuperação, reforço de estruturas. Se você for tirar o pilar no seu projeto de reforma, você vai precisar de um avaliador técnico de projeto, tá? Balanços superiores a 3 metros, ponto importante também, quem nunca fez uma residência com um balanço maior do que 3 metros? Elas estão, principalmente os novos conceitos arquitetônicos, os balanços são muito usados. Então, se você tiver um balanço superior a 3 metros, você vai precisar de uma avaliação técnica, olha que interessante. Só que não é regra ainda, tá, pessoal? Vai ser só valer ano que vem. Ano que vem é possível que esse texto mude um pouco, mas a essência vai permanecer desse sentido, tá? Quais as outras classes? Temos a classe 2 de consequência em termos de vidas humanas ou econômicas, que aí a avaliação vai ser interna dentro da mesma entidade, porém por engenheiro diferente do responsável pelo projeto. Um pouquinho difícil de você rastrear isso, né? Dentro do seu escritório, uma pessoa vai fazer o projeto, você tem que garantir que é outra pessoa que fez a avaliação técnica de projeto. Um pouquinho difícil de controlar isso. Não sei como que a gente vai ver o CREA ou até a norma controlando isso no futuro. E a classe 1,
que seria uma autoavaliação, uma avaliação do projeto feita pelo próprio engenheiro responsável pelo projeto. É ainda mais duvidoso que isso vá acontecer, mas a norma, pelo menos, já destacou todas as classes de consequência, e o que importa para a gente hoje é que todos esses sistemas estruturais aqui, esses edifícios, vão ser com uma ATP obrigatória. Até aqui, eu conversei sobre a obrigatoriedade de norma. Então, a gente já vê que está muito em alta, porque as normas estão pedindo e obrigando a ATP de acontecer. Agora, a gente vê pelo lado das incorporadoras e construtoras. O que acontece muito é que eles contratam ATPs para não ter problema em obra. Então, a gente sabe, né, vocês sabem ainda mais do que eu, de que os prazos estão cada vez mais apertados para a gente entregar projeto, que as situações estão cada vez mais difíceis de a gente calcular, de a gente fazer um trabalho perfeito. E a avaliação técnica entra como um segundo par de olhos para que o nosso projeto esteja bem feito, esteja de acordo com todas as normas e que não vá trazer problemas no canteiro e no futuro. Então, a gente vê muito esse estigma de que o projetista estrutural ele é inimigo do avaliador técnico. O avaliador técnico vem dar pitaco no projeto do projetista. Só que eu não vejo assim, eu vejo como uma oportunidade de outra pessoa revisar o meu trabalho de graça. Eu acho que o Enzo já falou isso também. Cara, é um outro profissional habilitado, competente, que está vendo o meu projeto e garantindo que eu não tenha feito nenhum erro, porque a gente é humano, a gente comete erros. Então, eu gosto muito dos projetos meus que tenham ATP de outras pessoas, porque eu garanto que o melhor vai ser feito e que o melhor vai ser entregue para o cliente. E eu acabo não gastando nada com isso. É o cliente que paga a avaliação técnica de projeto. Então, a gente vê muito que esse estigma do engenheiro estar contra o avaliador técnico de projeto, e isso está reduzindo ao longo do tempo, justamente por essa visão de sermos amigos, na verdade, do projeto, e que o projeto é das duas entidades, tanto do avaliador técnico de projeto, quanto do projetista original. Enfim, vamos falar pelo que interessa agora, né? E aí, gostou? Quer ir ainda mais profundo nesse assunto, entender mais estrutura de concreto armado e protendido, aprender a projetar casas e prédios? Eu tenho uma boa notícia para ti. Nós estamos com inscrições abertas para pré-matrícula na pós-graduação, nosso curso de especialização em estrutura de concreto armado e protendido. Eu vou deixar um link logo abaixo aqui na descrição do vídeo. Vai lá, faz tua pré-matrícula, que alguém aqui, algum coordenador pedagógico do nosso time vai entrar em contato com você. A gente se vê!